Salmo 42. Você que está conosco, cultuando conosco na sua casa, através da nossa live, abra a sua Bíblia também e acompanhe conosco a exposição da Palavra de Deus. É importante que você permaneça com a Bíblia aberta durante toda a exposição do texto. Salmos 42. Quem escreveu esse salmo foram os filhos de Corá. Alguns estudiosos defendem a ideia de que é um salmo de Davi, mas a maioria dos comentaristas concordam que é um salmo de autoria dos filhos de Corá. A cura para a alma abatida é o tema da nossa reflexão nessa noite. E eu te convido a acompanhar a leitura que eu farei de todo o salmo, esteja acompanhando atentamente. Diz assim o texto sagrado: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, é a Tua voz que nós desejamos e precisamos, Pai, ouvir nessa noite. Por isso, nos prostramos diante de Ti, porque em nós nada temos. E a nossa esperança é que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor conforte o nosso coração e mude aquilo que precisa ser mudado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, depois que eu casei, eu descobri algumas coisas sobre a minha esposa. A maioria, ela já está falando assim: ah, meu Deus, o que ele vai falar? A maioria delas foram coisas boas. Uma das coisas que eu descobri é que ela fala sozinha, irmãos. Ela conversa com ela mesma, mas conversa muito. Oi? Toda mulher conversa sozinha, o presbítero Moisés disse. Mas quem nunca falou sozinho, que atire a primeira pedra.
Meu amado, se você costuma falar sozinho, fique tranquilo. Depois que a gente meditar nesse salmo, você vai perceber que falar sozinho tem base bíblica. Porque é exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. O salmista está falando com ele mesmo. Ele o questiona: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo responde para ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Essas foram as perguntas que o salmista fez para ele mesmo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você que está aqui, você que está acompanhando através da nossa live, você está abatido hoje? A sua alma está angustiada? Ou você, em algum momento da sua vida, você já se sentiu assim como o salmista, com a sua alma abatida? E uma terceira pergunta que eu gostaria de fazer é: será que um dia no futuro nós nos sentiremos assim, com a alma angustiada? Provavelmente sim. Provavelmente muitos dos que estão aqui estão nesse momento com alguma angústia na alma. Certamente todos nós, em algum momento do passado, já nos sentimos assim, e com toda certeza, se Deus nos conservar em vida, nós ainda nos sentiremos assim, em algum momento no futuro, com a alma abatida, angustiada. É por isso que esse salmo é tão lembrado pelos cristãos, porque ele nos ensina algumas lições para vencermos aquilo que nós podemos chamar de depressão espiritual, ou esse tipo de abatimento na alma, de angústia na alma. Esse salmo nos ensina, nos traz lições para a gente poder lidar e vencer essa angústia. Porque, meu amado, esse é um salmo de lamento de alguém que está com a alma angustiada. Mas você vai perceber que a ênfase dessa poesia hebraica não está na angústia do autor, mas está na confiança que ele tem em Deus, e aqui está o segredo. Meu amado irmão, o salmista, por alguma razão, o texto deixa claro para nós que ele está longe de Jerusalém. Ele está desanimado porque ele não pode fazer a sua costumeira peregrinação ao templo de Jerusalém. Portanto, ele lamenta a ausência de Deus. Tudo indica que ele foi, por algum motivo, forçado a deixar Jerusalém. E Jerusalém era o lugar onde Deus havia escolhido para a sua habitação. E ele estava longe da habitação de Deus, longe do seu Deus. E além disso, o texto mostra para nós que os seus adversários o oprimiam, questionando a sua fé. O seu Deus, onde está? Porque que Deus está permitindo isso na sua vida? Meu amado, todos nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Mas o templo de Jerusalém, no contexto aqui do salmista, a arca da aliança simbolizava, era a presença de Deus. Naquele contexto, a arca da aliança, o templo, era o lugar onde Deus habitava. Para o judeu, meu amado irmão, isso era muito importante. Hoje, nós temos dificuldade de perceber a importância do templo para a nação de Israel, para a sua espiritualidade. Aquele lugar está ali, adorando a Deus, refletindo diante da palavra de Deus. Mas naquele contexto, estar longe de Jerusalém significava estar longe de Deus.
Estar longe de Jerusalém significava estar longe do lugar da adoração ao Deus verdadeiro. Ele estava longe de Deus e longe da comunhão com o povo de Deus. Por algum motivo, como eu disse, o texto não revela, o salmista está impedido de voltar para Jerusalém. Daí a sua angústia. É por isso que ele está com a alma abatida, é por isso que ele faz esse salmo de lamento. E o texto deixa claro para nós que ele era um líder espiritual, porque ele costumava conduzir o povo nas festas prescritas para o povo de Deus. Em Jerusalém, ele liderava a procissão, multidão em festa, e ele guiava, mas agora ele não está lá. Agora ele está distante, agora ele só tem saudades, só tem as memórias de um tempo que foi precioso demais para ele. Como se isso não bastasse, ele está rodeado de inimigos que questionam a sua fé. É por isso que a alma do salmista está abatida. É essa a razão da angústia do salmista. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: por que a sua alma está abatida hoje? Qual é a razão da angústia do seu coração? Eu não tenho nenhuma dúvida que, se eu perguntar a cada um aqui o que está afligindo a sua alma, cada um vai ter uma razão. Nós encontraremos aqui respostas diferentes para essa pergunta. Todavia, existe um motivo principal pelo qual a nossa alma fica abatida. E esse motivo é a distância de Deus. É aquilo que estava fazendo com que a alma do salmista estivesse abatida. O afastamento de Deus, meus amados irmãos, abate a nossa alma. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais abatidos nós nos tornamos. Porque, meu amado, há um anseio na alma de todo ser humano que só pode ser preenchido por Deus. E se esse buraco na minha alma e na sua alma não for preenchido por Deus, nada mais pode preencher. Nós vamos ficar batendo cabeça, buscando algo para preencher a alma e não encontraremos. E cada vez mais ficaremos mais angustiados e com a alma cada vez mais abatida. Portanto, a primeira lição que nós encontramos aqui nesse salmo, como a cura, qual é a cura para a alma abatida? Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos buscar a presença de Deus. Meu amado, está com a alma abatida? Busque a presença de Deus. Veja comigo o versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Perceba a imagem que o salmista está transmitindo aqui nesse verso. É a imagem de um período de seca, onde a corça é um animal, e essa corça ela está se esforçando para encontrar água e saciar a sua sede. Ela está sedenta, ela precisa encontrar água, porque é uma questão de sobrevivência. Se ela não encontrar as correntes de água para saciar a sua sede, com toda certeza ela irá morrer. A sua vida depende disso. É por isso que ela procura, ela anseia, ela suspira pelas correntes de água. E o salmista está dizendo o seguinte: da mesma forma que a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma, ó Deus, suspira por ti. A minha alma também te procura, te deseja. Essa é uma metáfora do profundo desejo desse homem pela presença de Deus. O Deus vivo era o desejo da sua vida.
Ele não poderia viver sem o Senhor, ele não poderia viver longe de Deus, ele não poderia viver longe de Jerusalém. O salmista tem sede de Deus, irmãos. E sede não tem a ver com algo que seja periférico na nossa vida. Sede não tem a ver com algo que eu possa decidir se eu vou saciar ou não. Sede tem a ver com aquilo que é vital para a gente. Se não tem água, não tem vida. Portanto, o salmista é um homem que requer a presença do Senhor para ele sobreviver. Em meio à sua aflição, em meio à sua angústia, à sua inquietude, à sua dor, à sua depressão, ele precisa de Deus, ele tem sede de Deus, ele anseia por Deus. Ele está dizendo, como a corça procura pelas águas, eu também tenho sede de ti. A minha alma suspira por ti. Veja o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está longe de Jerusalém. E ele deseja voltar para lá, ele deseja voltar para a presença de Deus, que é a fonte da água viva. E aqui, meu amado irmão, para o salmista, quando ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus, ver a face de Deus, para o salmista, é estar no templo, é voltar para Jerusalém. Mas para nós, meus amados irmãos, é estar em casa, buscando a face de Deus, é trancar o quarto, é ter um tempo a sós com Deus, é buscar a face de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui no templo, mas nós estamos tão distantes de Deus. Quantas e quantas vezes nós levantamos as mãos e louvamos e cantamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está tão distante de Deus. Nós precisamos é de Deus, é dele que nós precisamos ter sede de Deus, precisamos ter a consciência de que a presença manifesta de Deus nas nossas vidas é o que nós mais precisamos. Portanto, assim como a corça procura, busca, suspira pelas correntes de água, a nossa alma precisa suspirar pela presença de Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus. Agora veja o versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Então perceba que dia e noite ele sentia a dor da separação do santuário de Deus. E ele também sentia a dor da zombaria dos seus inimigos, que o questionavam, onde está o seu Deus? É a ideia, meu amado irmão, de alguém que está sofrendo. E numa atitude não muito sábia, ele fica alimentando a alma com a sua tristeza, alimentando a alma com as suas lágrimas. É isso que o texto diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, ou seja, ele fica remoendo a sua tristeza, se alimentando das suas lágrimas, e ao mesmo tempo tendo que lidar com os questionamentos dos seus inimigos, onde está o seu Deus, porque ele permitiu isso na sua vida, ele não te ama, onde ele está? E isso fazia com que a sua alma ficasse cada vez mais angustiada. Mas perceba, além de ficar se alimentando das suas lágrimas, da sua tristeza, o versículo 4 nos mostra que ele ficava se lembrando dos dias melhores que ele viveu no passado. Só que isso o fazia sofrer. Veja o versículo 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu
com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Veja, o salmista ficava relembrando da presença de Deus do passado, as procissões de adoração em Jerusalém que ele costumava liderar. Perceba aqui nesse verso que ele estava cheio de saudade da adoração a Deus, em meio à multidão, com o povo cantando de alegria, com júbilos de louvor a Deus. Ele sentia saudade desse tempo que ele estava lá em Jerusalém, juntamente com o povo de Deus. Agora, meus amados, a nossa memória, ela pode tanto ser um remédio abençoado para o nosso coração perturbado, como a nossa memória também é capaz de abrir novas feridas e também cultivar, manter a dor continuamente em uma ferida que já existe. E esse era o caso do salmista. Ele lembra daquele tempo bom que ele tinha no passado e ele fica triste. Ele se lembra de um tempo bom do passado e ele fica triste porque já passou, irmãos. Ele se entristece porque ele não está vivendo mais aquele período. Sabe quando a gente fica se lembrando do passado e lamentando, dizendo, que pena, já passou. E a gente fica, tempo bom, ficou para trás. Naquele tempo que era bom, que pena que não volta mais. E a gente sofre com isso. Como se não houvesse mais nenhuma esperança de nós vivermos a alegria que vivemos no passado. Como se Deus não fosse poderoso para restaurar a alegria do passado, ou até mesmo nos proporcionar dias ainda mais alegres do que aquele que nós vivemos no passado. Portanto, meu amado irmão, eu não posso me lembrar do passado e sofrer sem nenhuma esperança, pensando, esse tempo já passou. Não. Eu preciso me lembrar de quem Deus é e saber que Ele é poderoso para restaurar a alegria, Ele é poderoso para nos proporcionar dias ainda mais alegres, Ele é poderoso para restaurar o nosso relacionamento com Ele, o nosso fervor espiritual, a nossa intimidade com Ele. Meus amados irmãos, os dias melhores não ficaram no passado, os dias melhores estão diante de nós, porque o nosso Deus está vivo, Ele é poderoso e Ele nos chama a viver em novidade de vida. Meu amado irmão, há esperança no Cristo que ressurgiu dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, meu amado, viva hoje com alegria e olhe para o futuro cheio de expectativas de que coisas boas podem acontecer, porque o nosso Deus está vivo e continua cuidando do seu povo, assim como Ele cuida desde a antiguidade. Meus amados irmãos, vivemos dias bons no passado, que coisa maravilhosa, poderemos viver dias melhores ainda. Eu já me peguei orando algumas vezes, lamentando, me lembrando no tempo de novo convertido. Senhor, eu era mais crente, eu tinha mais fervor no meu coração, mas eu errei tanto na caminhada. Se eu pudesse voltar atrás. E na minha cabeça, eu pensava assim, aquele tempo ficou para trás, aquele fervor que eu tinha lá no início da caminhada, eu não vou ter mais, até eu perceber que o Evangelho, e aí a minha vontade era voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu não cometeria os mesmos erros, mas o Evangelho não tem a ver com voltar atrás e não cometer os erros. O Evangelho tem a ver com novidade de vida, tem a ver com avivamento, tem a ver com a oportunidade de recomeçar. O Senhor Jesus pode restaurar o primeiro amor, o fervor. Quando nós começamos a caminhar com Ele, nós podemos viver de forma mais fervorosa no futuro do que nós vivemos no passado. Nós podemos ter esperança no futuro. E é exatamente isso que o salmista faz.
Olha o versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? E veja, a palavra abatido no original significa curvado, rebaixado, é a ideia de desistir de tudo. É quando você está deprimido no canto, você não quer ver ninguém, você perdeu as esperanças. E ele está perguntando, por que você está desse jeito, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Perceba que o salmista entendeu que ele não encontraria consolo, sofrendo pelos dias que passaram, nem tampouco alimentando a sua alma com as suas lágrimas, mas ele encontraria consolo e esperança no Senhor. E aí ele diz para ele mesmo, por que você está abatida? Por que você está assim, tão triste, deprimida, ó minha alma? Olhe para Deus, confie em Deus, coloque a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista está dizendo, eu voltarei para Jerusalém, guiando o povo à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Espera em Deus, porque Deus tem coisas boas para nós. E o salmista decide olhar para o futuro, confiando em Deus, na certeza de que coisas boas irão acontecer. É isso que nós precisamos fazer. O que o salmista nos ensina nesses 5 primeiros versículos é que quando a nossa alma está abatida, o problema essencial é a fome de Deus. Ah, meu amado irmão, quando nós estamos distantes de Deus, a nossa alma fica abatida, angustiada. E ele está dizendo, ó minha alma, por que você está assim? Ele está falando com ele mesmo. Por que você está assim tão abatida? Eu sei que nós estamos há muito tempo longe de Jerusalém, eu sei que esse sofrimento está durando tempo demais, mas espera mais um pouco. Confie em Deus, nós voltaremos, nós ainda o louvaremos, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Ele pergunta e Ele mesmo responde, e a resposta é Deus. O que tira o abatimento do nosso coração é a presença manifesta de Deus, é o auxílio de Deus, é de Deus que eu e você precisamos desesperadamente. Algo interessante aqui é que a palavra hebraica que foi traduzida aqui como auxílio aparece em outros lugares na Bíblia traduzido como saúde, ou seja, auxílio e saúde no hebraico é a mesma palavra ali no original. Quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele traz saúde para o nosso coração. A presença de Deus traz saúde para a nossa alma. O remédio principal para a nossa alma é Deus, porque a nossa alma anseia por Deus e nós precisamos desesperadamente da presença manifesta de Deus nas nossas vidas, assim como a corça suspira pelas correntes de água. Mas nós aprendemos mais uma lição preciosa aqui, meus amados irmãos. Além de buscar a presença de Deus, a gente precisa trazer à memória quem Deus é. Ao invés de ficar pensando nos seus problemas, naquilo que abate o seu coração, pense em quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. Veja o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Veja, ele diz, eu sinto a minha alma abatida, todavia eu me lembro de ti. O salmista então, ele tomou a sábia decisão de se lembrar de Deus, e não ficar se remoendo com o seu sofrimento, lembrando dos bons momentos do passado e sofrendo porque já passou,
como ele fez anteriormente, mas agora ele está dizendo o seguinte: olha, apesar da minha alma estar abatida, Deus, eu me lembro de ti. Apesar da turbulência que eu estou enfrentando, eu me lembro de ti. Eu me lembro de quem tu és. E se você ler o versículo 7, você vai perceber o que tem aí no versículo 7. São figuras de linguagem que demonstram o quão grande era o sofrimento que ele estava enfrentando. Mas apesar de tamanho sofrimento, olha o que ele diz no versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele está se lembrando de quem Deus é. E quando nós olhamos para o verso 8, nós podemos nos lembrar de quando o nosso Deus conduziu o povo de Israel do Egito até a terra prometida, e nós sabemos que Deus fez isso com o seu braço forte, com a sua mão de poder, e com uma coluna de nuvem durante o dia, ele trouxe sombra para o povo de Deus, e com uma coluna de fogo durante a noite, ele aqueceu o povo e trouxe luz para o povo. E o salmista está dizendo aqui o seguinte: Deus continua o mesmo, Deus continua fazendo isso, Deus continua sendo o refresco para a nossa alma durante o dia, porque Ele nos dá a sua misericórdia, e durante a noite Ele nos faz cantar, Ele enche o nosso coração de júbilo, porque Ele é aquele que mesmo em meio ao deserto, Ele conduz o seu povo em segurança, rumo à terra prometida. Meu amado irmão, mesmo em meio às dificuldades da vida, o nosso Deus está conduzindo o seu povo em segurança rumo a Jerusalém celestial. Nada pode nos impedir de chegarmos ao nosso destino. O salmista está se lembrando disso, está se lembrando de quem Deus é. Ele diz: eu me lembro de ti, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Meu amado irmão, lembre-se de quem Deus é. Ao invés de ficar alimentando a sua alma com as suas lágrimas, começa a trazer à memória quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. O nosso Deus, Ele é cheio de amor. O nosso Deus é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bondoso, eterno, santo, justo, onipresente, onipotente, onisciente, insondável, infinito em poder, sabedoria, glória, bem-aventurança, perfeição. Ele é todo suficiente. Deus é eterno, Deus é imutável, e Ele nos ama a ponto de morrer por nós. Portanto, meu amado irmão, lembre-se de quem Deus é e desfrute de alívio na sua alma, porque Deus continua sendo o mesmo desde a antiguidade, Ele não mudou. Lembre-se de quem Deus é e encha o seu peito de esperança, porque não existe impossibilidades para o Deus cuja Bíblia diz que tem todo o poder e está acima de tudo e de todos. Lembre-se de quem Deus é e tenha esperança. Nós precisamos usar a memória de forma sábia, não para pensar em algo que vai nos fazer sofrer mais e a nossa alma ficar cada vez mais abatida, mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos alimentar a nossa alma com esperança. Meu amado, você está hoje com a sua alma abatida? Lembre-se que o seu Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho e o povo passou em segurança com os pés secos. Se você está hoje com a sua alma abatida, lembre-se que o seu Deus é o mesmo que encheu as botijas de azeite da viúva, ela pôde vender, pagar as suas dívidas, proteger os seus filhos. Deus é o mesmo. Você está com a alma abatida, meu irmão? Lembre-se que Deus é o mesmo que estava com Daniel na cova dos leões, que fechou a boca dos leões e poupou a vida do seu servo.
Deus é o mesmo que estava na fornalha ardente e poupou a vida dos seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nem o fio de cabelo dos seus servos se queimou. Meus amados irmãos, o nosso Deus é aquele que curou leprosos. O nosso Deus é aquele que ressuscitou dos mortos, é aquele que venceu a morte, é aquele que está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde nesse momento intercede por nós. O nosso Deus tem feito coisas grandiosas e extraordinárias ao longo da história na vida do seu povo, conforme os seus propósitos e a sua boa vontade. E esse Deus, meu amado irmão, Ele te conhece pelo nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele sabe exatamente tudo que está afligindo o seu coração, e Ele tem um futuro preparado para você, para a sua vida e para a sua família, porque Ele é Deus e os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. Portanto, lembre-se de que até aqui o Senhor te conduziu, até o dia de hoje, meu amado irmão. Quantas lutas você enfrentou no passado, mas até o dia de hoje foi o Senhor que o sustentou, foi o Senhor que o ajudou, e Ele assim o fará todos os dias da sua vida, porque Ele mesmo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se de Deus. No meio da tempestade, meu amado irmão, lembre-se que o Deus que a Bíblia revela, o Deus que nós servimos, é o Senhor das tempestades. Ele fez coisas extraordinárias, continua fazendo e ainda há de fazer. Portanto, meu amado irmão, a pergunta do salmista para ele mesmo é muito pertinente. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, olhe para a sua alma e pergunte: por que está abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão triste? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Espere em Deus, confie em Deus, nós ainda o louvaremos. Meus amados irmãos, nós vamos orar, mas antes eu queria convidar o ministério de louvor que esteja aqui à frente. Eu quero te desafiar a refletir em tudo que nós conversamos aqui. Meu amado, quem poderia pensar? Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Todos nós conhecemos, não é verdade? Quem poderia pensar que quando Jonas estava ali na barriga daquele grande peixe, parecia que era o final da história? Quem poderia pensar que ele ainda pregaria na cidade de Nínive? Meu amado irmão, todos nós conhecemos a história de José. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, quando tantas coisas aconteceram com José no Egito, quando ele foi preso injustamente, quem poderia imaginar que José se tornaria o governador do Egito, a maior potência mundial daquela época? Eu imagino que José ali na prisão, ele deveria se lembrar como salmista: o tempo que eu vivia na casa do meu pai, como eu gostaria de voltar no tempo. Ele não sabia que o futuro que Deus havia preparado para ele era muito melhor do que o passado que ele teve. Quando nós olhamos para a história de Jó, depois de tudo que aconteceu com Jó, meu Deus, quanto sofrimento! Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, sua pele cheirava mal, havia bolhas, ele se coçava com cacos de telha para aliviar a coceira e a dor.
Sua esposa disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Quem poderia pensar que haveria uma reviravolta na vida de Jó? Ele ainda seria bem sucedido financeiramente, muito mais do que antes, ele teria mais filhos, Deus restauraria todas as coisas. Meu amado irmão, seja o que for que esteja provocando angústia na sua alma, faça essa pergunta para a sua alma nessa noite: por que você está assim, sem esperança? Por que você está assim tão triste? Por que você já entregou os pontos? Espera em Deus, confia em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Deus tem coisas preciosas para nós, meus amados irmãos. Nós não podemos olhar para o futuro sem esperança, porque o Senhor Jesus está vivo. Nós já sabemos que no final da nossa peregrinação aqui na terra, nós estaremos com o Rei da Glória, e com Ele viveremos e reinaremos pelos séculos dos séculos. Portanto, encha o seu peito de esperança e desfrute de alívio na sua alma, porque há um Deus que nos ama. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, ore ao Senhor, faça essa pergunta para a sua alma e descansa o seu coração